eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fundirá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A história da Bíblia, a história do povo de Israel, a história dos apóstolos, é a história de Deus com os homens, o relacionamento de Deus com os homens. E aqui nós estamos lendo que um homem de Deus é levantado por Deus para ir falar com Jeroboão. Jeroboão dividiu as tribos, Salomão morreu, e Roboão quis jogar um jugo pesadíssimo no povo, o povo não aceitou o que ele falou que iria fazer, e o povo se divide, e uma turma segue Jeroboão, e eles levantam, ele vai para Siquém, e o povo vai para lá para levantar ele rei. Roboão com 2 tribos, Jeroboão com 10. Mas Jeroboão sabe que o povo ia, no determinado dia, ia adorar a Deus em Jerusalém. E ele fica preocupado com isso, que o povo sempre indo para lá, sempre cultuando lá, daqui a pouco ia se voltar contra ele, ia acostumar lá, ia se voltar contra ele, ia acabar matando ele, todo mundo ia ficar com o Roboão de novo. Então ele faz o que? Ele levanta, ele faz 2 bezerros de ouro e apresenta ao povo e fala que, ó, aqui não precisamos ir mais para adorar a Deus, aqui está o nosso Deus. E o povo começa a adorar. Então, quando vai queimar o incenso para começar a adoração, Deus viu e manda o profeta ir lá falar com ele, para acabar com aquela desgraça que ele estava para fazer. E nós vemos aqui todo esse relato do homem de Deus que chega e fala até contra o altar, contra eles, contra o altar, sem medo nenhum,
diante do rei, proclama a sentença, não se intimidou em nada. Ele contra o rei e o povo. Mesmo assim ele fala a verdade, estava preparado para qualquer coisa. Preparado para qualquer coisa. E quando, engraçado é que quando ele levanta os bezerros, mas depois, quando a mão seca, pede para o homem de Deus orar. Não pediu ajuda do bezerro, né? Então é a história do homem com Deus. Com o homem com Deus. Um profeta, amando do Senhor, faz uma obra extraordinária pelo poder de Deus. O altar se rasga no meio, a mão seca, o sinal que ele falou que ia acontecer, acontece, que ia acontecer, aconteceu. Então, ele recebe as ordens do Senhor, vai, fala isso, e também dá outra ordem: não coma, não beba, não aceita nada neste lugar, não volta pelo mesmo caminho. Isso tudo Deus falando com o profeta. A ordem era não aceitar. Por que não aceitar? O território era de idolatria, de apostasia. Então, desde o momento que ele participasse depois daquilo, ele estava vendo o que? Comunhão. Comunhão com idólatras, comunhão com apóstata. Então Deus não permitiu, não pode. Amém? Um homem que levantou 2 bezerros para adorar, como é que tu vai ir para a casa dele, comer, beber, se divertir, rir? Que não quer Deus. Mesmo depois de todo o ocorrido, Jeroboão continuou praticando o pecado. Não adiantou nada. A Bíblia diz que tudo que está escrito aqui, lá no Antigo, é para nosso ensino. Amém? É para nosso ensino. Então, e o que acontece? Desde o momento que nós fazemos isso, que ele foi proibido de fazer, nós estamos incentivando a mentira. Nós estamos dando legalidade ao erro. Nós estamos passando por um idólatra, por um mentiroso, que ele está bem. Nós estamos porque para falar a sentença. Não é para sentar, comer, se divertir. Não é para fazer isso. Então, o motivo dele não poder ficar lá em comunhão é porque ele estava num recinto completamente fora do padrão do Senhor, e era o povo que sabia quem era Deus, era o povo que conhecia a verdade. É filho de Salomão, neto de Davi. É um ensinamento para nós. É um profeta que Deus levantou para levar a mensagem dele. Tem um povo que está no erro, para divertir o povo, e ele está seguindo à risca tudo que Deus mandou. Pode me dar a metade da tua casa. Que ignorância, né? Podia falar assim: não, obrigado. Não, Deus me deu ordem para não aceitar nada. Só que depois que espalha no 11, e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. Contou tudo que ele fez por intermédio de Deus, e ainda falou o que ele disse para o rei. Amém? E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Então, como é que funciona?
Funciona assim, é a história da humanidade. Primeiro, lá no Éden que começou isso. Primeiro foi Deus que falou, agora pintou outra voz. Pintou outra voz na situação. Que a voz é às vezes do médico, a voz é às vezes da mulher, a voz é às vezes do homem, é do amigo. Sempre vem outra voz. Amém? Então preste atenção, o diabo está escutando tudo que Deus está falando para a gente fazer. Tudinho. E o espírito maligno está bem aqui nessa noite. Ele vai em todos os cultos. Só que tem alguns cultos que ele dirige o culto. É diferente. No 15, então disse: vem comigo à minha casa e come o pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Continua bem. Amém? Está falando ainda com a mesma atitude do começo. A mesma atitude. Amém? Isso lembra muitas vezes, né? Que está falando com uma atitude incrível. Né? Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali, nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então, é a palavra do Senhor contra a palavra de outro. O resultado é esse aqui. O salário do pecado é a morte. Era só para não se alimentar naquele local. O resultado de desobedecer foi isso aqui que nós acabamos de ler. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus não tem culpado inocente. Ele ou todos os conselhos de Deus, juízos são. Onde Deus fala não, é não. A palavra de Deus é perfeita. Isso, quando ele fala não, é não. Não coma, não beba,
não faz nada neste lugar, não entra na casa de ninguém, não é não. E aqui o texto diz que por fazer o contrário, ele foi rebelde à palavra do Senhor. É o que diz a Bíblia, é o que diz toda a Bíblia. Estão definindo graça como tolerância ao pecado. É mentira. A graça é o poder de Deus para vencer o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera desobediência. Para um servo dele que disse dele, ele avisa alguma coisa, tem que obedecer. Ainda no texto aqui traz que um leão o matou. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, fica bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E a verdade é que quase toda a igreja da face da terra está estirado, morto espiritualmente, por não obedecer e não conhecer a palavra de Deus, pensando que dá para viver com a nossa força, com a nossa justiça, desobedecendo. Não pode. Todo o conselho de Deus, juízos são. Quando ele fala, não permito que mulher ensine e use de autoridade sobre o homem, ele está falando não, é um princípio de autoridade. Se zombar de Deus, se for rebelde, está morto em delitos e pecado, está morto espiritualmente, são rebeldes. Essa é a verdade. Apartai-vos da aparência do mal. Vem a revelação, o que é o mal, o que está prejudicando. Eu não larga. O teu Senhor é aquilo que tu está preso, não Deus. Ele enxerga assim. Aqui é um contexto de idolatria, para ele não ter comunhão onde tem idolatria. Ele está diante de Jeroboão e o povo vai adorar bezerro. Nós estamos no meio de gente que diz ser cristã, mas está adorando várias coisas, não pratica a palavra. Não estou falando dos devassos, dos idólatras, dos avarentos deste mundo, mas estou dizendo daquele que diz ser irmão, são falsos. É a Bíblia. Não é para ir ter comunhão com quem não quer verdade. Não pode. Que comunhão tem a luz e as trevas, a justiça e a injustiça. Não quer. Se fazer o contrário, a Bíblia diz que rebelde, não obedeceu. É a Bíblia que diz. E no final vai prevalecer o quê? A palavra. Porque tem que crer em Cristo, como diz as Escrituras. Não pode brincar com Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é filho da luz, é salvo. Não tem mais comunhão, não tem como ser salvo desobedecendo, é impossível. O leão está aí pelo caminho, que é o diabo, mastigando, tirando cada vez mais o que tem, comendo as coisas que já recebeu. Não temos para onde fugir. Amém? A Bíblia diz que Deus é imutável, não tem variação de mudança. A Bíblia diz que esta é uma palavra fiel. Se nós formos fiéis, ele permanece fiel. Ele é fiel. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não aceita, gente. Não aceita. Não adianta cantar louvores, não adianta dizer que leu a Bíblia. Ele falou, vem cá, eu estou te levantando para ir lá falar com Jeroboão. Vem cá, eu estou te tirando das trevas e te transportando para a maravilhosa luz, que é o reino do Filho do meu amor, para tu viver como filho da luz, como filho amado. Eu estou te tirando para tu ser sal e luz dessa terra.
Eu estou te tirando para tu resplandecer como luzeiro nesse mundo em trevas. É para isso. Amém? É para fazer a diferença em nome de Jesus. Não é brincadeira, é se defender contra o mal, sim, mas o fruto do Espírito é o ataque com amor. Existe uma força incrível para evitar o mal, mas existe a força do amor, que é revelar o fruto do Espírito. Funciona assim. Não vamos brincar com o Senhor. Tem as outras vozes. Estava indo tão bem, escutou só a voz de Deus, mas sempre vai aparecer as outras, até a minha, desgraçada, se eu deixar ela me dominar. Tem a voz de todo mundo, o mundo está falando, então Deus está falando algo, viu? E eu disse que é profeta, sou profeta igual a você, a situação ainda é pior. Tu é profeta igual a mim, mas quem está falando por você não foi Deus, foi um anjo, e caído. Porque não resistiu, estava indo tão bem. Resultado triste, muito triste, estava tremendo na mão do Senhor e falando com ousadia. Então isso aqui pode acontecer com quem está tinindo na fé. É o que está mostrando aqui. Invadiu um local que tinha um rei, sendo levantado rei, e um povo falou a verdade de Deus. O teu reinado vai acabar. Altar. Vai nascer um jovem que vai pegar vocês, quem está sendo levantado aí, sacerdote, vai queimar vocês nesse altar aí. Aconteceu, irmão. Josias pegou todos os falsos, queimou. Aconteceu, ele falou que ia acontecer aquilo. Olha a firmeza na palavra de Deus. Depois deu ouvido a outras vozes. E a Bíblia é muito clara, se você escutar, eu mesmo, ou até um anjo do céu, vir aqui e pregar um outro evangelho que não é o que vocês têm escutado, seja considerado anátema. Ele fala a ele, irmão. Se eu mudar o discurso, me olho como maldito. Se descer um anjo do céu, não aceita, ele é um amaldiçoado. Está na Bíblia. As outras vozes vão sempre chegar para tirar a gente do caminho. Então a gente não pode ter que ver se estamos dando ouvido a outra voz. A voz que me prende na terra, a voz que me faz buscar as coisas da terra e pensar nas coisas da terra, que a terra me alimenta. É muito fácil, o Senhor Jesus disse que é muito fácil entender, ter discernimento para isso. Senhor, o Senhor não vai morrer em Jerusalém, que é isso? Não vai não, o Senhor não vai morrer em Jerusalém. Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer para salvar a gente. Ele já tinha falado com Pedro. Agora Pedro fala com a maior tranquilidade, não, o Senhor não pode morrer, não vai em Jerusalém para morrer não. Conversando. Para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas. Presta atenção. Qualquer palavra que não edifica a nossa vida espiritualmente, não nos aproxima de Deus. É o espírito do mal governando. Funciona assim. E que tristeza. Literalmente, foi passando no caminho, um leão pegou e acabou com ele. Acabou com ele. Amém? Então, em nome de Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Que eu escuto a palavra e por não ter profundidade, as coisas do mundo, as preocupações do mundo, sabe o que acontece? Vem o leão e tira, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Deu brecha, ele tira a semente, segundo a Bíblia. Amém, irmão? Agora dá para entender, agora presta atenção, isso aqui é muito profundo. Como Satanás tira a semente? Cadê a mão dele para tirar a semente? Cadê? Para tirar a semente da alma. Como é que é isso? Segundo a Bíblia, tira. Porque vindo as preocupações desse mundo, o que o mundo se preocupa, eu vou falar e ficar pensando em quê? Nas preocupações desse mundo. É aí que ele tira. Ele traz mais o mundo e tira a semente. A Bíblia não diz que
que o profeta, que estava cheio de gás, se arrependeu, saiu triste. Não revela isso. Será que ele pensou que não ia acontecer nada? Segundo a Bíblia, ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa. Ele falou, teve ordem, praticou outra coisa, acrescentou. Acrescentou. E a Bíblia não tolera isso. Amém? Abre a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 5, verso 5, diz assim, ó, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Por que isso? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos, não andaste, no meu estatuto não andaste, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Deus não muda. O que trouxe o leão para matar o profeta é o mesmo que faz isso aqui. E hoje tem muita gente pensando que está tudo bem, mas não está tudo bem. É a igreja de Laodiceia, falando que não precisa de nada. Mas a verdade é que há uma morte espiritual. Não é brincadeira, Deus falou não pode ser o contrário. A vivificação espiritual, o crescimento espiritual, ele é bíblico. E tem as ferramentas para que isso venha a acontecer. A fé me leva a crescer espiritualmente. O meu justo viverá de fé, como está escrito, de fé em fé. A fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé é gerada pela palavra. Nós não tínhamos fé porque não tínhamos palavra. A palavra vem para ser gerada fé, e nada disso vem de nós, é um dom de Deus. É um presente do Senhor para que nós possamos crescer à imagem do Senhor Jesus. É o crescimento espiritual. Isso é uma realidade. E com isso, e a Bíblia diz que eu vou sendo santificado na obediência. Ele vai falando, eu vou obedecendo. Ele vai falando, eu vou obedecendo. E com isso eu vou crescendo. Porque aquele que está em mim der fruto, meu Pai poda para que dê mais frutos. E vai frutificando, é uma realidade, amém? O que acontece? O que podia acontecer aqui? Terminar isso aqui de forma linda. Veio alguém para enganar de novo, ele, firme, não cedeu. Podia estar isso escrito aqui, mas está ao contrário, para o nosso ensino. O diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor bramando como leão, procurando quem possa tragar. Procurando. Aí não é brincadeira, ele está aí solto, procurando tragar a gente. É a Bíblia que está falando, quer destruir a pouca fé que tem, quer destruir totalmente a esperança em Cristo, quer destruir, quer enganar, Aristóteles também enganando, deixando entenebrecido, é tudo engano e pensando que está salvo. Aí vai falar assim depois, ao qual resistir firme na fé. Então aquilo que é para eu crescer, ganhar almas, amar mais o próximo, tudo que está relacionado a isso eu tenho que crescer mais. Palavras contrárias a essa é o inimigo. Como é que eu vou resistir ele? Resistir, só dá para resistir ele na fé. Na fé que vai, não coma, não beba, não fique aí, faz o que tem que fazer e sai fora, larga isso, deixa isso, se apega a isso. Eu vou obedecendo,
Não obedecendo. E eu sei, irmão, em nome do Senhor Jesus, isso aqui é uma tristeza. Não, eu sei onde está o meu problema. Eu sei. Se tu sabe onde está o teu problema e não resolve, eu quero afirmar, o que resta é o fogo do inferno. Sabe por quê? Essa fé que é gerada é fé em Jesus. É a fé em Jesus. A fé em Jesus é que vai me salvar. Sabe o que é fé? A gente fala fé. Fé é confiança. Eu não confio mais em nada. Eu confio em Jesus. Eu confio que o que Ele falou, Ele faz. Jesus é o Deus da providência. O que nós precisamos, Ele dá. Providência. Deus não abandonou a criação dele. Tem várias seitas aí que diz que ele criou e não, tudo está sustentado ainda porque ele não abandonou. Sabe a prova que ele não abandonou? Olha o que estamos escutando. Deus não abandonou, Ele é o Deus de providência. Ele alimenta os passarinhos, as aves, os animais, Ele dá água, Ele dá tudo. Ele trouxe à existência tudo, e o poder dele que sustenta até hoje. O Senhor Jesus dá tudo para nos levarmos firmes até o final. Nós somos guardados no poder de Deus pela fé. O profeta não acreditou, pensou que podia fazer o contrário. Não pode. Vamos levar a sério isso. Senão eu vou falar assim, vai ser inútil ficar 20 anos dando a paz do Senhor. Isso só tem sentido quando o Senhor é o Senhor da minha vida. Só dá para falar que Jesus é o Senhor pelo Espírito. O que significa isso, pelo Espírito? Eu falo, não é isso. Vivendo no Espírito, guiados pelo Espírito. Deus falou, é lei, é juízo, e é a coisa melhor para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi tão lindo, foi lá, falou, e estava aí, espalhou como ele falou, o que aconteceu, estava indo tão bem. Aí vem o filho do diabo falar, eu também sou, e um anjo me mandou te dar a palavra do Senhor. Prestou atenção, não dê ouvido. Se for a voz da carne aí dentro, elimina, não, essa voz não é tua. Essa voz não é de Deus. A de Deus eu escutei hoje. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tu não vai me matar. Tu não vai me separar do Senhor. Tu não vai fazer eu ter raiva dessa pessoa. Tu não vai trazer amargura dentro de mim. Tu não vai trazer depressão para a minha vida. Tu não manda em mim. Meu Senhor falou que supre as minhas necessidades. Então Ele é o Senhor. Ele que falou pelo profeta e levou. Fala isso. Vai, faz e pronto. Chega de comunhão com as trevas, não brinca, estamos atrapalhando eles se salvarem. Se eu estou em comunhão com eles, está falando que é só uma opção. Pode ficar sem Jesus, está tudo bem, pode adorar o bezerro, pode viver sem obedecer, pode viver fazendo o que ele não quer, está tudo bem. Não está, eu estou atrapalhando. Então eu vou ajudar a obedecer ao Senhor. Vai, fala e deixa Jeroboão para lá e sai fora. No final, o leão não vai te tocar. E o teu corpo não vai ficar exposto lá no túmulo. Já tem um dia certo para ser levado. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, irmão.